Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, galera. E na aula de hoje vamos falar sobre conjuntos numéricos. Na verdade, vamos falar da primeira parte de conjuntos numéricos, que é a introdução e relações de pertinência. Então vem comigo, vamos dar o pontapé inicial aí, falando sobre conjuntos. Galera, o que nós precisamos aprender ao final dessa aula? Você precisa encerrar essa aula sabendo como identificar um conjunto, como representá-lo, como identificar os seus elementos e como que nós relacionamos um elemento com um conjunto. Essa é a nossa proposta para essa aulinha, beleza? Então vamos lá. Primeiro, obviamente, a definição de conjunto numérico. Professor, o que é um conjunto? Conjunto, beleza. Conjunto é uma reunião, é uma coleção de objetos com características em comum, pessoas, animais e, no nosso caso, mais especificamente, conjunto de números. Esses são os elementos em comum. Beleza? Um exemplo aqui de conjunto seria, eu tenho aqui um conjunto de pessoas. Beleza? A palavra conjunto é utilizada de várias formas. Só que no nosso caso, na matemática, nós vamos fazer referência a números. Beleza. Como que eu represento um conjunto? O conjunto ele é representado por uma letra do nosso alfabeto latino, expressa na forma maiúscula, ok? Então você pode usar qualquer letra do alfabeto, A, B, C, até Z, só que expressa na forma maiúscula. Tranquilo? A, B, C. Então, como que eu procedo? Eu coloco a letra A e esse A representa um conjunto de valores. Bom, posso representar o A como sendo 1, 2, 3, 4. Beleza, então eu tenho um conjunto A com 4 elementos, que é o elemento 1, 2, 3 e 4. Veja bem, vamos identificar aqui. O A é a representação do conjunto, é o nome do meu conjunto. Isso aqui é o conjunto A. O 1, o 2, o 3 e o 4 são os elementos do meu conjunto. Professor, como que eu sei que o 1 não está junto com o 2? Eles são separados por ponto e vírgula. Observem aqui, ó, os elementos se separam mediante ponto e vírgula. Então, eu coloco um ponto e uma vírgula para separar um elemento do outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, pode ocorrer de um elemento ter a sua representação na forma decimal. Exemplo, 1,5, 2,3... 4,7. Então, observe que 1,5 é um único elemento, 2,3 é um elemento, 4,7 é um elemento. E aqui eu tenho 3 elementos, que é o 1,5, que é o 2,3, que é o 4,7. Beleza? Então, tome cuidado com a vírgula e com o ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula é que separa um elemento do outro. Beleza? Professor, e se colocar vírgula? Às vezes ocorre de aparecer, gente, mas não é o correto é ponto e vírgula. Beleza? Bom, então aqui um exemplo. Eu trouxe essa representação cujos elementos são letras, só para destacar o seguinte, quando eu uso letra nos elementos, essas letras são expressas na forma minúscula. Tranquilo? Beleza. Bom, um detalhe aqui bem interessante. Nós, dentro de um conjunto, temos os seus elementos. Pode ocorrer, de um determinado conjunto, ter o mesmo elemento repetido várias vezes. Pode acontecer isso, professor? Pode. Só que o que eu preciso entender é que o fato de um conjunto ter um elemento repetido várias vezes não o torna diferente de um outro na qual esse elemento aparece uma única vez. Vem comigo, olha só. Eu tenho aqui um conjunto x, 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 y, y, z. E eu tenho um outro conjunto x, y, z. Observe que aqui apareceu o x 3 vezes, aqui apareceu o y 2 vezes. E ali não, apareceu uma única vez cada um. É isso que eu quero que você entenda, que isso aqui não é diferente disso aqui.
Não é o fato de ter repetido os elementos que vai fazer esse aqui ser mais que aquele outro. É tudo igual, tranquilo? Então, a questão da repetição dos elementos não altera o meu conjunto numérico, beleza? Então, número de elementos de um conjunto. Galera, número de elementos de um conjunto recebe um nome técnico, chamado de cardinal do número. É muito importante a gente trabalhar, porque tem bancas que, quando faz referência à quantidade de elementos, ela usa a palavra técnica. Então, ela vai falar assim, determine o cardinal do conjunto. O que quer dizer cardinal desse conjunto? Cardinal desse conjunto quer dizer o número de elementos que esse conjunto contém. Ah, beleza. Então, vamos lá. Como que eu descubro a quantidade de elementos que um conjunto contém? Contando, gente. Olha só. Eu tenho aqui um conjunto A, cujos elementos são A, B, C, D e E. Eu tenho um conjunto B, cujos elementos é X, 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 Y, Y, Z. Vem comigo, ajuda aqui na contagem. Eu quero encontrar o cardinal. Como que eu represento? N de A. N, número de elementos do conjunto A. N de B, número de elementos do conjunto B. Quantos elementos eu tenho aqui no conjunto A? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 elementos. Está ali. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? Bom, o aluno desatento vai fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está errado. Por quê? Porque tem elementos que está sendo repetido e eu não conto em duplicidade os que se repetem. Então, eu tenho o X 1, 2, 3 vezes, mas eu conto uma única vez. O Y eu tenho 2 vezes, mas eu conto uma única vez. O Z só aparece uma, então eu tenho 3 elementos. Número de elementos do conjunto B, 3 elementos. Ficou claro isso, galera? Então, repetindo. Os elementos que se repetem não são contados em duplicidade, ok? Considera ele uma única vez. Belezinha. Relação de pertinência. O que é isso, professor? Bom, a relação de pertinência é uma operação matemática em que associa um elemento a um conjunto. Em outras palavras, é a expressão de indicando se um determinado elemento está presente ou não está presente dentro de um conjunto. Se ele pertence ou ele não pertence a um determinado conjunto. Para isso, nós fazemos uso de 2 símbolos, representados por pertence e não pertence. Então, a relação de pertinência é a forma de nós indicarmos se esse elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Se ele pertence, eu uso esse E aqui, ó. Tá? Se ele não pertence, eu uso esse outro aqui, ó, o Ezinho, porém com a barra cortada, beleza? Então, aqui para indicar que o elemento pertence, aqui para indicar que o elemento não pertence. Tranquilo. Exemplos. Agora, uma coisa interessante aqui, gente, é nós distinguirmos o elemento do conjunto. Vem comigo. Se eu escrevo assim, ó, 3, desse jeito, no formato que está aqui, ele representa um elemento. Mas se eu escrevo 3 e coloco um parênteses entre ele, envolvendo ele, ou um colchete ou uma chaves, esse 3 ele já não é mais considerado um elemento. Ele passa a ser considerado um conjunto. Por quê? Pelo conceito que nós atribuímos no início. O que é um conjunto lá? O conjunto é uma sequência de elementos envolvido por chaves, parênteses ou colchetes. Então, observe que existe uma obrigatoriedade, uma condicionante para ser conjunto. Tem que estar envolvido por chaves, por parênteses ou por colchetes. Se não tiver, é só elemento. Entenderam? Quando que eu tenho só elemento e quando que eu tenho conjunto? Aqui, ó, 3, desse jeito. Elemento. 3, desse jeito, conjunto. Tranquilo? Beleza. É importante a gente diferenciar isso, por quê? Porque os símbolos de pertence e não pertence, eles só poderão ser utilizados quando eu estiver comparando um elemento com um conjunto. Observem que esse momento é um momento de comparação.
entre um elemento e um conjunto. Então, para dizer se esse elemento está ou não presente naquele conjunto, eu faço uso de um desses dois símbolos aqui, toda vez que eu tiver um elemento com um conjunto. Beleza. Existem algumas observações em que o conjunto se torna elemento, mas isso a gente vai falar num outro momento, tá? Em que situação esse conjunto ele pode ser elemento também, tá? Mas a princípio, agora, elemento, conjunto. Só uso os símbolos quando for elemento com conjunto. Beleza. Bom, sanada essa dúvida, agora sim, eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto M, cujos elementos são 2, 4, 6, 8 e 10. E aqui eu vou fazer agora a utilização desses símbolos. Por exemplo, 2 pertence ao conjunto M. Por quê? Porque 2 está dentro do conjunto M. Ah lá, o 2 aparece lá. Aqui. 5 não pertence a M. Por quê? Porque o 5 não está presente aqui dentro. Então, eu uso o símbolo de não pertence. Ok? Beleza? Tranquilo? A utilização dos símbolos? Bom, determinação de um conjunto. Nós temos 3 formas de determinar um conjunto. Uma delas, inclusive, eu já salientei aqui, que é o envolvimento através de chaves, parênteses ou colchetes. E aí, dentro dessas chaves, desse parênteses ou desse colchetes, eu faço a indicação dos elementos. Essa é uma forma que nós chamamos de lista, ok? Onde eu listo todos os elementos daquele conjunto, tá? Isso aqui é muito usado para pequenos conjuntos. Quando eu tenho um conjunto muito grande, geralmente eu não uso isso aqui, porque são muitos elementos, ok? Mas quando é conjunto pequeno, a gente usa muito essa forma de representar. A outra situação é chamada de definição da propriedade. Como que é isso? É quando, ao invés de eu indicar quais são os elementos, eu dou uma característica que somente esses elementos possuem. Por exemplo, eu posso dizer assim, o conjunto A é o conjunto dos números pares compreendidos entre 1 e 10. Olha só, números pares entre 1 e 10. Entre, então vai ser o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, eu identifiquei quais são os elementos por uma característica, por uma propriedade, beleza? Então, essa é uma outra forma de expressar os elementos de um conjunto sem necessariamente indicá-los. Então, eu escrevo só uma característica deles. E a outra forma é através da representação gráfica que a gente chama de diagrama de Venn, ok? O diagrama de Venn é muito usado na hora do estudo de operações com conjuntos, beleza? Bom, continuando então a determinação por lista. Olha só, exemplo, conjunto dos números pares maiores que 5 e menores que 20. Eu vou listar isso daqui, tá? Então, 6, 8, 10, 12. Essa representação aqui embaixo é uma representação por lista. Números inteiros negativos ímpares menores que 10, tá? Números inteiros negativos ímpares menores que 10. Menores que 10, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, ok? Negativos, então vou parar aqui, não vai continuar, porque ele quer só os negativos. Pronto, listei os seus elementos. Agora um exemplo de propriedade. Olha só. Essa é aquela que eu dou a característica do conjunto. Conjunto P, números inteiros positivos maiores que 2. Observem que eu não indiquei quem são os elementos desse conjunto, eu simplesmente dei uma característica. Ah, vai haver necessidade de, na hora de resolver o exercício, professor, eu fazer essa leitura e identificar os elementos? Sim, em alguns momentos sim. Aliás, na grande parte deles, sim. Então, quem é esse conjunto P? Esse conjunto P é os números inteiros positivos maiores que 2. Então, se é maior que 2, 4, 6, 8, 10, e aí vai, assim por diante, tá? Porque ele só falou que é maior que 2, então vai para o infinito.
Eu tenho um infinito. Olá, aí. meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso nós preparamos aí um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10 e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$ 30,00 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.